Você está desviando, normal. Não, Você está desviando o fluxo da bola, que é o aneurisma. Aí, deixa eu pegar aqui no meu copinho, ó. Super legal, e eu quero agradecer, inclusive, você ter trazido o seu material aí pra gente ilustrar. É sempre, pra quem não é médico, é sempre curiosidade. Não, é uma curiosidade super bacana. Eu acho que a gente só acrescenta na vida das pessoas poder entender como funciona, já que a gente não tem aí, não faz parte da nossa especialidade. Então, eu sou muito fã aí de vocês que fazem medicina com qualidade, com gosto, com honestidade, é muito legal. Então, gente, eu vou passar aqui o contato do Dr. Caio Focasso, agradecendo, ele que é cirurgião vascular. Hoje falamos de aneurisma de... Então, pessoal, deu para vocês entenderem, né? O vídeo teve algumas partes que picou aqui por causa da memória do aparelho, mas deu para vocês entenderem como que é uma cirurgia de aneurisma, né, de aorta. O que acontece? Antigamente era uma cirurgia de peito aberto. Hoje em dia se consegue fazer por incisão na artéria femoral. É uma cirurgia que demora bem menos tempo, a recuperação é bem mais rápida, tá bom? E o trabalho também é bem menor, o tempo cirúrgico é bem menor, tá? Então vocês vão ver. Vai ter pessoas que dependem, que tem que fazer a de cirurgia de tórax aberto? Sim. Vocês vão ver que às vezes o médico vai começar pela incisão, vai ver que não vai dar certo e vai ter que na urgência já abrir o tórax do paciente. Então já se deixa preparado se caso precisar realizar essa intervenção, tá bom? Eu gosto muito de colocar esses vídeos para vocês verem a questão das cirurgias. Vou colocar muito mais vídeos para vocês entenderem como funciona, tá bom? O tempo cirúrgico. O tempo cirúrgico é previsto para a duração do procedimento cirúrgico. É dividido em 4 partes. Parte 1, até 2 horas. Parte 2, de 2 a 4 horas. Parte 3, de 4 a 6 horas. E parte 4, acima de 6 horas. Tá? Então, cada cirurgia vai ser determinada a cada tempo que ela vai ser realizada. Tá? Uma cirurgia de emergência, que você não sabe como é o caso do paciente, o médico não sabe o que vai ter que ser realizado ali, ainda não teve uma prévia, não teve um plano cirúrgico, não teve um pré-operatório. Então ele vai colocar esse paciente geralmente no tempo 4, acima de 6 horas, porque às vezes ela vai durar 2, mas ele vai colocar ali um tempo maior, que é o tempo que ele vai precisar para poder descobrir o que está acontecendo com aquela pessoa por causa daquele momento da emergência, tá bom? Potencial de contaminação. São classificados em cirurgias limpas, posicionalmente contaminadas e infectadas. Então vamos lá. Cirurgias limpas são cirurgias eletivas realizadas em tecidos estéreis, em processos infecciosos e inflamatórios no local. Ocorre com a não penetração nos tratos respiratórios e digestórios e urinários. Exemplo, mamoplastia, prótese de joelho, são cirurgias que não vão, por exemplo, uma cirurgia no intestino, já não é uma cirurgia limpa, porque vai ter contaminação. Então uma cirurgia que vai ser feita, uma mamoplastia, vai ser só colocar um silicone, por exemplo, entendeu? É uma cirurgia limpa, onde não vai ter contaminação durante o período da cirurgia, tá? Parcialmente contaminadas são aquelas que são realizadas nos tecidos colonizados, de difícil descontaminação, sem processos infecciosos ou inflamatórios. Ocorre nas penetrações dos tratos digestórios e respiratórios e são superiores ao trato geniturinário e cirurgias oculares e vias biliares. Exemplo, colecistectomia, ureastectomia e gastrostectomia. Então, por exemplo, uma cirurgia no estômago, uma cirurgia na bexiga, tá? Não são partes totalmente contaminadas, mas é uma cirurgia de médio porte para contaminação, tá bom? Contaminadas ocorrem em tecidos recentemente traumatizados, colonizados por flora bacteriana abundante e descontaminação difícil. Não há supuração no local e consiste nas partes contaminadas nas cirurgias realizadas no cólon, reto e ânus. Então, por que é uma cirurgia contaminada? É uma cirurgia que vai ser realizada, gente, por exemplo, uma hemorroidectomia na parte retal, tá? As partes do intestino, a parte retal, essas partes são totalmente contaminadas, é onde fica a parte das fezes e tudo mais, tá? Cirurgias infectadas são realizadas em qualquer tecido, com presença de processo infeccioso no local. Tecidos necróticos, com corpos estranhos, por exemplo,
uma resigmoidectomia com secreção purulenta, uma apendicectomia supurada. Então vamos lá. Uma apendicectomia supurada é quando está cheio de pus, secreção, ele já supurou, ele já rompeu a parede onde fica colado na parte externa do intestino e as fezes já saíram. E além está cheio de pus e secreção. Então, isso é uma cirurgia infectada, onde tem secreção. Contaminada é quando você entra no local, por exemplo, no intestino, onde é contaminado. Mas quando tem secreção purulenta, ela já é infectada, onde já vai ter que entrar com antibiótico no momento da cirurgia, tá bom? Isso é um procedimento médico, tá? Não é da enfermagem, não é do instrumentador, não é do circulante. É um procedimento médico, uma cautela médica, um diagnóstico médico, tá ok? Finalidade do tratamento. De acordo com a finalidade do tratamento, são classificados em partes paliativas, radical, reconstrutivas, diagnóstica, transplantes e plásticas. Paliativa. Gente, quando a gente fala de paliativo, a gente vai dar uma boa morte para o paciente. Nossa, professor, uma boa morte para o paciente? Sim, a pessoa está com tumor avançado, não tem cura, não tem como retirar aquele tumor, vai ser feito uma forma dele não sentir dor, entendeu? Não tem como mais tratar, está muito avançado. Então a enfermagem, a parte médica vai dar uma boa morte, vai fazer que esse paciente não sinta dor, não sofra no processo final da vida dele. Tá? Radical. Ocorre quando a remoção parcial total de um órgão. Exemplo, mastectomia. Quando se retira os seios por conta de câncer. Entendeu? Reconstrutiva. É quando você faz uma reconstrução. Tá? Por exemplo, a reconstrução labial. Quando você reconstrói a parte toda labial. Uma homoplastia reconstrutiva. Você vai reconstruir a parte das mamas. Entendeu? Entra muito na plástica essa parte. Radical, ocorre a remoção parcial total de um órgão, por exemplo, mastectomia, né? E a reconstrutiva é reconstrução. Então a gente consegue na radical retirar uma mama, né? E na reconstrutiva reconstruir uma mama. Olha para vocês verem que nos dois exemplos você consegue interagir com uma parte de um corpo só, tá? Diagnóstica, quando a finalidade de realizar o diagnóstico mesmo e confirmado, por exemplo, uma biópsia. O médico acha que tem um câncer no fígado, então ele vai fazer uma biópsia naquele fígado para saber se é câncer ou se não é, tá? Uma endoscopia e faz uma biópsia no estômago para saber por que daquela úlcera estomacal, por que daquela gastrite. Então isso é o que? Diagnóstica, tá? Transplante, quando há substituição de uma estrutura. Um fígado, por exemplo, uma pessoa pode doar uma parte do fígado para uma outra pessoa que é compatível. Doa o rim, entendeu? É para quê? Para manter a vida daquela outra pessoa, tá? E a plástica? A plástica é por finalidade de estética. Só estética, professor? Não. Temos plástica por questões emergenciais, tá bom? Queimaduras, uma queimadura que afetou a parte respiratória, entre o cirurgião plástico para reconstruir aquele trato respiratório de um ponto que a pessoa possa voltar a respirar, entendeu? Então nós temos vários tipos de cirurgia plásticas. Aqui fala a questão da estética, mas não é só estéticas, tá? E para a gente finalizar a aula de hoje, os tempos de cirurgias. Tempo 1, preparo da área operatória, que vem desde a parte do tempo feita a limpeza e asepsia. Então lembra que eu falei que tem que ser feita uma boa limpeza na sala, os equipamentos têm que estar esterilizados, tá? Segundo tempo, delimitação da área operatória para delimitar os campos esterilizados, pinças e tudo mais. Então tem que ter uma área delimitada, colocar tudo em ordem e tudo mais. Terceiro tempo, incisão cirúrgica, que é feito o corte na pele ou musculatura. Então começa já a cirurgia. É quando o médico faz a incisão no paciente para iniciar o processo cirúrgico. Quarto tempo, que é a hemostasia. A gente falou disso lá atrás. Vocês vão ver a continuação da aula agora, tá? Após o corte, a incisão é realizada a hemostasia com auxílio de pinças hemostáticas. Então, vocês têm as pinças que vão estar contendo o sangramento e também pode fazer a cauterização para evitar uma hemorragia maior e posterior. Quinto tempo, cirurgias propriamente ditas. É o tempo principal onde ocorre o isolamento do órgão, secreção do órgão, revisamento do órgão. São usados instrumentos especiais de acordo com o tipo de cirurgia. Então,
vai ser feito, por exemplo, uma retirada de apêndice, aí você já vai ter que ficar de olho na parte que vai precisar de tal tipo de pinça para clampar e o tal tipo de lâmina para poder cortar, o eletrocauté, entendeu? Então tudo isso é a parte do instrumentador. Conferir a mesa antes da cirurgia, entendeu? O pós-cirurgia, quantas gases foram utilizadas e quantas gases tem no hamper, quantas pinças foram contadas antes e quantas pinças tem pós-cirurgia. Tudo isso a cirurgia só pode finalizar se você tiver feito uma contagem correta, entendeu? Sexto tempo. Suturas e incisão, é o fechamento da incisão dos planos de ordens, músculos, subcutâneo e por último pele. Então primeiro se fecha os músculos, depois a parte subcutânea e por último a parte da pele, que é a parte que é da estética, né? Onde o cirurgião faz um belo trabalho para fechar aquela parte com chave de ouro, é a chamada assinatura de um cirurgião, tá? Sétimo tempo, a confecção curativa. Nesse tempo ocorre a limpeza da área onde é feita a incisão e colocado o curativo. Então essa é a parte da enfermagem, onde vai ser feito o curativo e tudo mais. Vocês já ficam na parte de conferência de instrumentos e tudo mais. Então, gente, cada parte que a gente vai entrando aqui dentro da apostila, a aula vai ficando mais gostosa, vai ficando mais interativa. Espero que vocês tenham gostado. Vou colocar vídeos complementares de acordo com a matéria e a gente vai sempre estar dando continuação de acordo com o conteúdo, tá bom? Muito obrigado e um ótimo estudo.